defendem outra coisa. Dentro dos arminianos tem os adventistas do sétimo dia, assembleanos e por aí. Eu fui me questionando por meio da palavra de Deus. Então, com quem está a verdade? E eu concluí que a verdade está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O tempo não me permite para descrever toda esta trajetória, mas eu tenho evangelizado nos hospitais e nas cadeias, e uma pergunta frequente que eu tenho recebido é esta: se Deus me ama, então por que Ele permite o sofrimento? E a verdade é que é uma pergunta difícil de responder. Por isso eu quero convidar os irmãos a apreciarem um pouco daquilo que eu penso ser, segundo a palavra de Deus, neste livro A Jornada da Salvação em um Mundo de Crises. Só para terminar, permitam-me tomar por emprestado as palavras do profeta Jeremias, quando ele disse: eu sou uma criança. Também quero tomar por emprestado as palavras de Moisés, quando ele disse: eu não sei falar. Então, eu sou uma criança e eu não sei falar. Mas eu tenho irmãos, pais, familiares, amigos que têm me ajudado e que foram meus pilares durante toda a trajetória até a produção deste livro. Em primeiro, quero agradecer ao bispo da igreja que escreveu o prefácio deste livro. Às vezes me pergunto quem sou eu e me consolo com aquela verdade de que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. O bispo tem acompanhado o meu ministério, tem sido meu suporte, tem sido uma bênção para mim. Eu não sei o que seria de mim se não tivesse um pai abençoado como ele. Mas também não posso deixar de agradecer ao meu pastor da igreja local, o pastor Feliciano Ivódio, que eu aceitei a Jesus na pregação dele e até hoje tenho aprendido bastante com ele. Muito obrigado, meu pai. Quero agradecer a minha esposa, que por questões alheias à nossa vontade, ela não está aqui, está em Quelimane. Mas os irmãos conhecem Walter, o evangelista escritor. A Esther conhece o Walter quando está deprimido, afligido, quando não consegue dormir à procura de uma pergunta, à procura de uma resposta. E ela tem sido meu porto seguro. E eu espero que onde ela estiver ouça estas palavras. Eu te agradeço, Esther. Eu te amo, minha boneca. Quero agradecer ao meu líder da igreja, o evangelista Valério Mer, e que Deus ricamente os abençoe. Devolvo o púlpito. Em seguida, vou convidar o pastor Américo Agostinho Assani. Ele nasceu no dia 20 de dezembro do ano de 1973. O pastor Américo Agostinho Assani é doutor em filosofia e teologia contextual pela Universidade do Malawi. Ele vai lançar o seu livro com título Teorias de Sistema Organizacionais. Saúdo a igreja no Pastor Jesus Cristo, amém. Pode estar aqui. Estou aqui pessoalmente para um pouco do livro.
Portanto, aqui está o livro. São teoria de sistemas organizacionais, análise da Igreja Evangélica de Deus de Moçambique. Este é o segundo livro que estou a lançar. Depois que fiz o meu mestrado, lancei aqui na igreja Liderança Estratégica, uma abordagem necessária para a igreja do tempo pós-moderno. E pela ocasião do meu doutoramento, trago hoje este livro, que é fruto da minha dissertação, intitulada Análise da Liderança Organizacional da Assembleia de Deus de Moçambique, à luz de unidade e transformação. Então, como pode ver da minha dissertação, eu trato uma parte, que é a parte organizacional da igreja. E no trabalho que foi feito, pude constatar que a organização é uma parte da nossa vida, da nossa existência, que precisa de ser levada muito em consideração. Na verdade, quando nós entramos nas teorias organizacionais, adentramos pelo tempo, indo para o passado, e vamos chegar a quase 5.000 anos antes de Cristo. Estamos a falar de 7.000 anos agora, em que havia organizações, as sociedades organizaram-se para poder cumprir com os objetivos e sobreviverem o tempo e as exigências da vida. Então aí nós voltamos para os impérios egípcio, babilônico e as demais sociedades que se organizaram. Até os finais do século XVIII, a organização como tal não era tida como ciência, nem tinha desenvolvido teorias. Mas nos finais do século XVIII e início do século XIX, começaram a surgir alguns pensadores, que nem Taylor, Faylor, Weber, Urwick. Eles começaram a sistematizar o conhecimento de organização, cujas teorias são clássicas, ou são consideradas clássicas. Todavia, a igreja não encontrou um momento para lidar consigo mesma como organização. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo e também é uma organização. E temos feito muito bem como corpo de Cristo. Mas como organização, nós precisamos de fazer alguma coisa. E à luz das teorias organizacionais, fui fazer uma análise da igreja à luz de teoria geral de sistemas. Agora, próximo ano, nós vamos celebrar 25 anos. Digo 100 anos, no ano 25. 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Moçambique. E nestes 100 anos, nós temos quase 49 anos com país independente. E nós ficamos somente com estruturas de base ao longo desses anos todos. E a igreja em Moçambique cresceu muito. Só em Moçambique, aqui na Nampula, na cidade, são cerca de 25.000 crentes. E esses 25.000 crentes reforçam a necessidade de nós rever as estruturas organizacionais. As estruturas organizacionais, elas forjam a cultura organizacional. Então, uma estrutura antiga tende a distorcer a cultura. Porque o crescimento nas organizações tende a romper com as estruturas quando eles não são capazes de assumir ou então preencher o vazio que existe criado pelo próprio crescimento. E nós, como organização, ficamos sem acompanhamento da parte teórica para entender o próprio crescimento da igreja em Moçambique. E essas falhas todas, produzidas por falta de engajamento teórico no nosso exercício prático do dia a dia, trouxe uma situação em que não ajudou para a igreja crescer rumo à sua unidade. Eu estou a fazer aqui algum resumo. Encontramos fatores de estagnação. Isso tudo fala aqui no livro.
Fatores de fragmentação são fatores históricos, fatores culturais, preceituais, doutrinários, que trouxeram grandes consequências para a igreja. E assim, existindo a Assembleia de Deus em Moçambique, isso funcionou de forma formal, não operacional. E tenho o privilégio de estar aqui com os meus pastores, o pastor Luiz Manuel, o pastor Tiago, superintendente. Para minha pesquisa, eu viajei para Maputo e visitei a eles para fazer entrevistas. Tudo que está no livro é fruto dessa entrevista que fiz com todos os pastores da Assembleia de Deus de Moçambique. Conversei com o pastor, vice-pastor, nos 6 campos grandes da Assembleia de Deus de Moçambique. Conversei com todos os pastores da Convenção Geral dos Pastores, que fazem parte do Executivo. E fruto das informações que tenho, está aqui a minha dissertação, e está aqui o livro. E, como recomendação, precisamos de reestruturar a igreja para que ela possa cumprir com sua missão. Precisamos de revisitar as estruturas organizacionais dentro da Assembleia de Deus para que possamos crescer ao longo desse tempo. 100 anos depois, estamos a falar de 2025, ainda temos lugares por alcançar. Temos grupos não alcançados, temos comunidades que não foram evangelizadas. Em 100 anos que nós estamos aqui como Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Moçambique. E isso também deveu-se a um modelo de estruturas organizacionais que foram usados e permaneceram os mesmos por esses quase 49 anos da independência em Moçambique. E é preciso criar sistemas transversais. Essas recomendações estão aqui. Sistemas transversais que funcionem como instrumentos de união, para que haja uma igreja que tenha uma única frente, uma única missão, um único objetivo, e tudo em prol daquilo que se pretende como Igreja Assembleia de Deus em Moçambique. Das conversas que nós tivemos, encontrei que algumas pessoas diziam que não, essa coisa de ministérios e não ministérios não devia existir. Claro que não devia existir. Devíamos ter um modelo à luz da literatura que permitisse que a igreja funcionasse como um só movimento. Mas havendo ministérios nos termos que eles estão, a literatura nos mostra que isso tem algumas vantagens. Qual seria a vantagem disso? À luz das Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, Gênesis 9, nos fala do pacto de Deus com Noé depois da queda, em que Deus cria nações para reger as nações através delas mesmas, para restringir o pecado e trazer a sua vontade para a terra. Então assim Deus começou a usar nações para corrigir outras nações e levá-las à sua vontade. E assim também nós podemos entender melhor isso através do desenvolvimento moderno da engenharia marítima, onde os barcos há muito tempo, eles, quando tivesse um problema de um furo, a água enchia e todo o navio afundava. Mas com o desenvolvimento